Esse nosso caso de hoje é muito perturbador. Ele ocorreu em 2012 em Nova York e imaginar que uma mãe teve que encontrar uma cena dessa é devastador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em Nova York, no fim da tarde de 26 de outubro de 2012, Marina Cream, mãe de 3 filhos, chegou a um estúdio de balé para buscar sua filha mais velha, que deveria ter sido levada pela babá mais cedo. Para sua grande surpresa, soube que sua filha de 6 anos não havia chegado para a aula. Tomada por uma sensação muito ruim, Marina correu para seu apartamento, localizado na Upper West Side de Nova York. No caminho, tentou desesperadamente ligar para a babá, mas todas as tentativas foram em vão. A babá não atendeu o telefone. Quando ela chegou no apartamento, percebeu que tudo estava silencioso demais e acreditou que a babá tinha saído com seus 2 filhos. Então ela desceu e foi conversar com o porteiro. Perguntou se ele tinha visto a babá e as crianças naquela tarde. O porteiro disse que sim, que não fazia muito tempo que ela tinha voltado de um passeio com as crianças. Então, a mãe ficou cada vez mais desesperada e acreditou que algo ruim pudesse ter acontecido. Marina voltou ao apartamento com uma de suas filhas e começou a verificar cuidadosamente todos os cômodos. Quando ela chegou na porta do banheiro, percebeu uma pequena luz passando por baixo da porta. Quando ela abriu, se deparou com a cena mais horripilante de sua vida. Em uma banheira cheia de sangue estavam os corpos de seus 2 filhos, e ao lado deles estava a babá, segurando uma faca de cozinha ensanguentada. Ao ver a reação chocada da mãe, a babá enfiou a lâmina 2 vezes em sua própria garganta. Em pânico e aterrorizada, Marina saiu correndo do apartamento com a filha, gritando. Os vizinhos ouviram seus gritos e, junto com os funcionários do prédio, que tentaram acalmá-la, eles imediatamente ligaram para os serviços de emergência. Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com uma cena horrenda. No banheiro do apartamento da família Cream, havia 2 crianças pequenas com ferimentos de faca, e a mãe delas estava em estado de choque e terror. A babá, em estado crítico, estava deitada no chão. Os paramédicos encontraram sinais de vida na babá e nas crianças, e as levaram às pressas para o hospital. Infelizmente, os pequenos morreram logo após chegarem ao hospital. Lúcia estava apenas com 6 anos e seu irmão Léo, 2. A babá de 50 anos, Yoselin Ortega, sobreviveu, embora tenha sofrido ferimentos graves. Ela passou por uma cirurgia enquanto os médicos lutavam para salvar sua vida. Marina e sua filha também foram levadas ao hospital em outra ambulância, sofrendo de choque após o que testemunharam. A mãe estava completamente incapaz de pensar ou falar com coerência e não pôde prestar depoimento à polícia. Ela foi sedada para estabilizar seu estado emocional. Nesse momento, Kevin, marido de Marina e pai das crianças, estava voltando de uma viagem de negócios. Ao pousar no aeroporto, ele ouviu uma mensagem de voz da sua esposa, que gritava em meio a soluços histéricos. A única coisa que ele conseguia entender era que algo terrível havia acontecido com as crianças. Já no aeroporto, a polícia o interceptou e lhe deu a terrível notícia da tragédia. O homem não suportou o choque e perdeu a consciência. Após receber os primeiros socorros, foi imediatamente levado ao hospital, onde estava sua esposa e filha. Os pais estavam completamente devastados e arrasados com a morte dos filhos. Não conseguiam compreender como a babá, que conheciam há 2 anos e que cuidara de seus filhos, tornando-se quase parte da família, pudesse ter cometido um ato tão monstruoso. Uma testemunha, uma vizinha da família, contou que cerca de meia hora antes da tragédia, viu a babá voltando de um passeio com as crianças. Elas estavam subindo de elevador e tudo parecia perfeitamente normal. A babá parecia inexpressiva, fria e distante, sem reagir às risadas ou piadas das crianças. A vizinha notou que a babá sempre se comportava de forma bastante reservada. Outras babás da vizinhança, que costumavam conversar e se ajudar, raramente interagiam com Yoselin. Achavam-a estranha e evitavam se aproximar demais.
Os médicos legistas que realizaram a autópsia ficaram chocados com a brutalidade com que a babá atacou as crianças. Inúmeros ferimentos mostraram a luta desesperada da menina, que lutou pela vida até o último suspiro. No corpo de seu irmão de 2 anos, foram encontradas 5 facadas profundas, todas concentradas na região do pescoço. Os investigadores não tinham dúvidas sobre quem havia cometido aquele assassinato horrível. Todas as suspeitas recaíram imediatamente sobre a babá. Então os detetives iniciaram um estudo minucioso de sua personalidade e seu passado, na esperança de encontrar pistas que esclarecessem os motivos de um crime tão brutal. Yoselin Ortega nasceu em 1962 na República Dominicana, em uma família numerosa de 8 irmãos. Ela era a mais nova. Seus pais possuíam um lucrativo negócio de vinhos, o que lhes permitiu dar uma boa vida a seus filhos. A pequena Yoselin cresceu em um ambiente de carinho e amor, cercada pela atenção de seus familiares. Até a adolescência, ela nunca havia passado por dificuldades. Em algum momento de sua adolescência, sua irmã mais velha havia morrido inesperadamente de um aneurisma cerebral. Esse trágico acontecimento foi um golpe devastador para toda a família. Após a morte da irmã, Yoselin não saiu de casa por quase 1 ano, perdendo completamente o interesse pelo mundo exterior. Durante esse momento, ela entrou em uma depressão muito profunda, e foi nesse momento que ela começou a ouvir algumas vozes e ter alucinações. Essas vozes diziam para ela machucar as pessoas. Assustada, ela não contou aos pais. Yoselin confessou isso apenas a alguns parentes e implorou que guardassem segredo. Por muitos anos, o segredo permaneceu oculto. Nem mesmo seus pais tinham ideia das vozes estranhas que atormentavam a mente da filha. Mesmo assim, eles notaram certas mudanças em seu comportamento, explosões estranhas e acessos de irritabilidade, mas as descartaram como mudanças de humor da adolescência ou o luto persistente após a morte da irmã. Apesar de seus problemas psicológicos, Yoselin tentou ter uma vida normal, lutando contra as vozes e resistindo à vontade de machucar alguém. Após concluir o ensino médio, a jovem decidiu continuar seus estudos e matriculou-se em uma universidade, escolhendo contabilidade como sua área de especialização. Obter um diploma foi difícil para Yoselin, pois o fardo da dor emocional e dos transtornos mentais ocultos esgotavam suas forças. Mas, apesar de todas as dificuldades, a jovem determinada conseguiu se formar com sucesso, recebendo seu diploma em 1985. Logo após a formatura, Yoselin tomou a ousada decisão de mudar radicalmente de vida e se mudou para Nova York, onde uma de suas irmãs já morava. Sua irmã a acolheu em casa e as duas começaram a morar juntas, compartilhando alegrias e dificuldades. Ambas trabalhavam duro para pagar a moradia e as despesas diárias, mas estavam felizes. Mais tarde, um homem entrou na vida de Yoselin. Em 1995, eles se casaram e no ano seguinte tiveram o primeiro filho, um menino chamado Jesus. Infelizmente, após o nascimento do filho, o relacionamento entre os dois começou a se deteriorar, apesar das tentativas desesperadas de salvar o casamento. Em 1999, Yoselin e seu marido se divorciaram. A mulher ficou sozinha com uma criança pequena em Nova York, onde o custo de vida era muito alto. Sua situação financeira piorou e ela simplesmente não tinha dinheiro suficiente para sobreviver. Após essa dolorosa separação, Yoselin tomou uma decisão difícil: levar seu filho Jesus, de 4 anos, para a casa dos pais, na República Dominicana, para que pudessem cuidar dele. Ela retornou aos Estados Unidos, onde tinha mais chances de ganhar dinheiro e dar uma vida melhor para seu filho no futuro. De volta a Nova York, ela voltou a morar com sua irmã. As duas mulheres se apoiavam, trabalhavam juntas em uma fábrica e faziam faxina em casas para complementar a renda. Apesar da distância, Yoselin manteve contato próximo com os pais e o filho, falando com eles quase diariamente. Em 2004, ela finalmente obteve a cidadania americana, continuando a trabalhar e a economizar. Em março de 2008, Yoselin conseguiu economizar o suficiente para voltar para casa e se reunir com Jesus. Mãe e filho estavam juntos novamente, e a vida parecia estar melhorando. Mas em abril daquele mesmo ano, outra tragédia aconteceu. Um amigo próximo de Yoselin tirou a própria vida. A notícia dessa morte a chocou profundamente e a empurrou de volta para a depressão. Pensamentos paranoicos começaram a dominar sua mente e seus medos cresceram incontrolavelmente. Ela ficou apavorada com a possibilidade de alguém atacar a ela ou seu filho.
Jocelyn se recusou a sair de casa e proibiu Jesus de ir à escola. Até mesmo ruídos comuns da rua, como o latido de um cachorro, a faziam entrar em pânico e se esconder embaixo da cama com o filho. Com o passar do tempo, as coisas melhoraram. Jocelyn começou a se recuperar, libertando-se lentamente de medos e ansiedades obsessivas. Ela decidiu retornar aos Estados Unidos, mais uma vez, para ganhar dinheiro. Deixando Jesus aos cuidados dos pais, ela retornou a Nova York em busca de trabalho. Lá, Jocelyn conheceu a família Crean, que procurava uma babá para seus filhos. O chefe da família, Kevin, era formado pela Universidade de Harvard. Sua esposa, Marina, também era altamente qualificada, tendo se formado em uma universidade na Califórnia. O casal se conheceu por meio de amigos em comum em um restaurante italiano. Marina e Kevin se casaram mais tarde e tiveram 2 filhas, Lúcia, em 2006, e a filha mais nova, Nessie, em 2009. Quando Marina engravidou do 3º filho, Kevin recebeu uma oferta de um prestigioso cargo como diretor executivo na CNBC. Assim, a família decidiu se mudar da Califórnia para Nova York. Naquela época, Kevin já ocupava cargos de alta gerência e sua carreira progredia rapidamente. A família Crean se estabeleceu em um bairro de elite, no Upper West Side, em Manhattan, a apenas um quarteirão do famoso Central Park. Kevin trabalhava incansavelmente, enquanto Marina se dedicava a cuidar de seus filhos e a administrar a casa. Mais tarde, ela decidiu criar um blog pessoal, onde compartilhava suas reflexões sobre a maternidade e a alegria da vida em família. Em algum momento, ela percebeu que não conseguia lidar com todas as responsabilidades sozinha. A filha mais nova, Nessie, precisava de atenção e cuidados especiais, devido a um problema de saúde. Além disso, Marina estava grávida do 3º filho, e nos últimos estágios da gravidez, mal conseguia dirigir. As frequentes viagens de negócios de Kevin deixavam Marina sem ajuda. O casal acabou decidindo contratar uma babá que pudesse ajudar a cuidar das crianças e auxiliar nas tarefas domésticas. Kevin e Marina começaram a buscar por uma babá no mesmo estúdio de dança onde Marina levava as meninas. Eles então conheceram a irmã de Jocelyn, Célia, que trabalhava como governanta para uma família. Célia falou muito bem de Jocelyn e até enviou seu currículo. Depois de analisar os documentos, Kevin e Marina ficaram surpresos com a experiência impressionante da babá trabalhando com crianças. Para verificar as informações, entraram em contato com a família onde Jocelyn havia trabalhado e receberam boas recomendações. Depois de uma rápida entrevista, ela foi contratada. Mais tarde, foi revelado que todo o seu currículo, todas aquelas indicações que ela tinha, era tudo uma mentira. Ela e a irmã viram a oportunidade para trabalhar para a família Crean, então as duas montaram um currículo e também colocaram o número de uma sobrinha, e foi para esse número que a família ligou e perguntou como a Jocelyn era, e a sobrinha disse que ela era maravilhosa e tudo mais, que tinha uma grande experiência com crianças. Mas tudo isso era uma mentira. A Jocelyn só queria aquela oportunidade e, como ela não tinha experiência, ela acreditou que mentir seria ali a solução para ela conseguir o emprego. E ela conseguiu. Apesar da falta de experiência, Jocelyn se adaptou rapidamente às novas funções e conseguiu cuidar das crianças de forma notável por cerca de 2 anos. O relacionamento entre a babá e a família parecia harmonioso. Por muito tempo, Jocelyn tratou os filhos de Crean como se fossem seus, muitas vezes brincando que agora não tinha 1, mas 4 filhos. Os filhos, por sua vez, a adoravam. O filho mais novo até se recusava a dormir sem Jocelyn ao seu lado. Mas apesar da total confiança que tinham na babá, Marina preferia manter a cautela. Ela deixava as crianças sozinhas com Jocelyn apenas ocasionalmente, em casos extremos. Na maioria dos dias, Marina ficava com as crianças enquanto a babá ajudava com as tarefas domésticas. Os Crean se tornavam tão próximos de Jocelyn que, em fevereiro de 2012, a convidaram para passar as férias na República Dominicana. Lá conheceram a família dela e até passaram uma noite na casa deles. O casal até ajudou Jesus a se mudar da República Dominicana para Nova York, para que ele pudesse ficar mais perto da mãe. Jesus, que estava com 17 anos na época, ganhou um iPad para facilitar os estudos. Ele foi autorizado a ficar na casa dos Crean quando sua mãe estava por lá e recebeu uma quantia considerável só para passear com os cachorros. Ele planejava se matricular na faculdade depois de terminar os estudos. Jocelyn proibiu o filho de sair de casa, a menos que fosse necessário. Sempre que ouvia um barulho alto por perto, ela fazia Jesus se esconder embaixo da cama. Quando o jovem começou a frequentar a escola, sua mãe o seguiu secretamente.
temendo que algo terrível pudesse acontecer com seu precioso filho. Em abril de 2012, ela e o filho foram despejados do apartamento alugado. Todo o dinheiro que ela havia investido na mobília da casa foi desperdiçado. O proprietário os mandou ir embora. Eles tiveram que se mudar de volta para um apartamento apertado, compartilhado por Yoselin, seu filho, e 3 de suas irmãs. Essas circunstâncias forçaram Yoselin a pedir um aumento aos Creams, para que ela pudesse pagar por um lugar maior. O casal concordou, oferecendo-se para aumentar seu salário se ela também limpasse a casa deles. Yoselin viu as novas tarefas de limpeza como uma humilhação. Quando soube que Marina, ciente de suas dificuldades financeiras, começara a recomendá-la como babá para amigos e conhecidos, Yoselin foi consumida pelo ressentimento. Convenceu-se de que Marina estava tentando sobrecarregá-la com trabalho para que ela não tivesse tempo com o filho. Ela começou a ficar doente por causa disso. A alegre e sorridente Yoselin havia se transformado em uma sombra de si mesma, cansada, deprimida e amargamente desiludida com a vida. Pior de tudo, as alucinações que a assombravam desde a infância haviam retornado com força total. Durante o sono, ela ouvia vozes sinistras e tinha visões fantasmagóricas. Sua irmã notou as mudanças e a incentivou a consultar um psicólogo, na esperança de que ela recebesse ajuda. Mas Yoselin não disse nada a Marina ou Kevin sobre seu frágil estado mental, temendo perder o emprego. Naquele dia fatídico, seu ressentimento em relação a Marina havia atingido o auge. Em 26 de outubro, Yoselin chegou à casa dos Cream por volta das 3 horas da tarde. Marina já estava esperando na porta, preparando-se para levar a filha mais nova para as aulas de natação. Ela instruiu a babá a buscar Lúcia, de 6 anos, na escola, levá-la à aula de balé e em seguida voltar para casa e colocar o Léo, de 2 anos, para tirar uma soneca. Marina planejava mais tarde buscar Lúcia na aula de balé. Yoselin executou só a primeira parte do que Marina tinha dito. Em vez de levar a menina para a aula de balé, ela levou as crianças ao parque, ofereceu um sorvete e depois as levou para casa. Pouco tempo depois, a tragédia aconteceu. Yoselin passou uma semana inteira no hospital em coma induzido. Quando Yoselin finalmente recuperou a capacidade de falar, os investigadores a interrogaram em 3 de novembro. Foi então que os detalhes horripilantes do caso se tornaram claros. Yoselin não confessou os assassinatos, mas contou aos detetives sobre seu ressentimento em relação à família Cream. Ela alegou que Marina e Kevin eram muito exigentes, corrigindo-a constantemente e dando-lhes sermões sobre como cuidar das crianças. A babá recusou um advogado e confirmou que estava no banheiro no momento do crime, mas negou ter infligido os ferimentos fatais às crianças. Quando questionada sobre seus motivos, ela respondeu: Marina sabe por que isso aconteceu. A irmã de Yoselin acrescentou vários detalhes cruciais. No dia anterior aos assassinatos, houve uma discussão entre a babá e Marina. O motivo foi que Yoselin estava alimentando as crianças com comida não saudável e os Cream desaprovavam. Yoselin continuou a negar sua culpa e acabou contratando um advogado para representá-la no tribunal. O tribunal ordenou uma avaliação psiquiátrica e ela foi considerada competente para ser julgada. Ao longo de mais de 5 anos, cerca de 90 audiências judiciais foram realizadas em conexão com o caso. Os advogados de defesa de Yoselin adiaram repetidamente os procedimentos, alegando problemas de saúde de Yoselin. Sempre que possível, a promotoria tentou negociar com ela, mas ela sempre rejeitou um acordo. No julgamento, vários parentes e amigos da ré testemunharam que nas semanas que antecederam a tragédia, o comportamento de Yoselin havia mudado drasticamente. Ela reclamava repetidamente de estar sendo seguida por entidades demoníacas e sombras. A babá chorava constantemente e passava muito tempo rezando, implorando a poderes superiores que expulsassem os espíritos malignos de sua vida. Pouco antes do dia fatídico, ela foi vista fazendo coisas estranhas, jogando panelas e frigideiras nas paredes e no chão da cozinha, como se tentasse abafar as vozes de sua cabeça. Às vezes ela batia a cabeça contra a parede e gritava, tentando expulsar os demônios. Enquanto isso, as irmãs de Yoselin culpavam a família Cream pela tragédia. Na opinião delas, Kevin e Marina sobrecarregavam a babá, não lhe dando o único momento de descanso. A defesa também enfatizou que as tensões entre Yoselin e os Cream haviam aumentado nas semanas anteriores à tragédia. Além das tarefas de babá, ela era obrigada a realizar tarefas de limpeza doméstica, algo que a irritava. O promotor argumentou firmemente que os assassinatos não foram resultado de um surto psicótico, mas sim de um ato premeditado. Ele apresentou provas convincentes. Por exemplo, na véspera dos assassinatos,
Yoselin foi para casa, tomou analgésicos para dor de cabeça e em seguida teve um longo telefonema com a irmã, durante o qual lhe disse que se algo lhe acontecesse, deveria cuidar de Jesus. O ponto de ruptura psicológica para Yoselin, segundo a promotoria, foi a chegada de seu filho Jesus aos Estados Unidos. A presença dele se tornou um gatilho que amplificou sua ansiedade, depressão, culpa e ressentimento em relação à família para a qual ela trabalhava. Em 18 de abril de 2018, o júri considerou Yoselin Ortega culpada de homicídio em primeiro grau das crianças Crean. O juiz manteve o veredito, descrevendo suas ações como nada menos que pura maldade, e rejeitou a alegação de insanidade. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que desde o início ela tinha problemas, mas ela nunca procurou ajuda, nunca procurou se tratar e digamos que naquele dia, com tudo o que já tinha acontecido, ela chegou ali no máximo e cometeu esse crime horrível envolvendo crianças inocentes. Então, realmente é um caso muito perturbador que com certeza marcou a cidade de Nova York. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.